Olá, olá, tudo bem? Estamos retornando ao nosso estudo e hoje nós teremos agora aqui, vamos estudar o estudo número 6, que fala a respeito dos sinais da volta de Cristo. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu estudo e vamos ficar atentos a cada pergunta, a cada resposta, a cada passagem bíblica, tá bom? Antes vamos fazer uma oração e pedir orientação ao Papai do Céu, discernimento, através da unção do Divino Espírito Santo. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos, entre irmãos, para estudarmos mais da Tua Palavra, para conhecermos mais do Teu querer, da Tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor nos dê força, capacidade, disponibilidade para colocar em prática aquilo que vamos estudar. Esteja conosco agora na pessoa do Teu Santo Espírito, nos dê a compreensão da Tua Palavra que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24, 3. O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias atuais. Quais são eles? Vamos lá? Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, 6 e 7. Nós vamos aqui para Mateus 24 e pode deixar sua Bíblia aberta. Em Mateus 24, queremos voltar aqui várias vezes, tá bom? Mateus 24, 6 e 7 diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ok? Tem mais alguma passagem? Temos. 2 Timóteo 3, 1 a 4. 2 Timóteo, vamos aqui. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Diz o quê? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso é a realidade que nós estamos vivendo ultimamente. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. E agora a segunda pergunta é: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Agora ainda em Mateus 24, versículo 7 novamente, e o versículo 29. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o 29 diz: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, a segunda pergunta foi: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Terremotos, escurecimento do sol, que se deu no ano do sol e da lua, né? No ano de 1780, no dia 19 de maio de 1780, e queda de meteoros no dia 13 de 11 de 1833. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Aqui na entrecapa, no início, nós temos aqui uma descrição mais precisa, né? Do lado de cá, no final aqui. Aqui, ó. Guerras. No século XX ocorreram 2 grandes guerras mundiais, 1914 a 1918, 1939 a 1945, por isso ele é conhecido como o século da violência. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. Misericórdia. Fome. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. 1 bilhão. É gente demais, muita gente.
A cada 3,5 segundos, 3 segundos e meio, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Pestes e epidemias, AIDS, vaca louca, vírus, ebola, câncer. Podemos acrescentar aqui o coronavírus, entre outros, não é isso? E várias doenças desconhecidas que eram desconhecidas para nós e têm surgido agora no fim dos tempos. Progressão dos grandes terremotos. No século XVI, 4 grandes terremotos. Século XVII, 10 grandes terremotos. Século XVIII, 16 grandes terremotos. Século XIX, 41 grandes terremotos com aproximadamente 350 mil mortos. Século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos com aproximadamente 2.150.000 mortos. Tudo vai subir, igual as dores de parto, né? A mulher vai se contraindo até nascer a criança. Pois fique sabendo que a criança está perto de nascer. A volta de Jesus vai acontecer em breve. Escurecimento do Sol, 19/5/1780. Queda de estrelas, 13/11/1833. Catástrofes, tsunamis, furacões, enchentes. Isso aqui tem muitas, né? Infelizmente, cada dia é mais. Falsos cristos e falsos profetas, dá para perder de vista. Falta de amor e aumento da criminalidade, drogas, assaltos, sequestros, terrorismos. Se formos enumerar o tanto de atrocidades que temos visto ultimamente, nós vamos passar o dia e não conseguimos. É muita coisa. Cada dia a gente se surpreende mais. O amor tem se esfriado de quase todos. Infelizmente, isso é uma verdade. Infelizmente, porque Jesus está voltando, tá bom? Corrupção, filhos desobedientes, angústias, estresse, depressão, a doença do século. Está destruindo muitas pessoas. Sinal definitivo, a pregação do Evangelho. Não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Cristo, mas ele está muito próximo. É verdade. E um dos sinais que ele vai voltar é a pregação do Evangelho a todo mundo. Esse é um dos papéis a qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia está tentando desenvolver. Dos 212 países registrados pela ONU, se eu não me engano, ela já está presente em 207, algo assim. A missão da Igreja Adventista é pregar o Evangelho. E de muitas outras igrejas também. Mas eu tenho que falar dados do que eu conheço. Ok? Então vamos aqui às nossas perguntas. E continuando o nosso estudo. A terceira pergunta é: que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Ainda em Mateus 24, agora versículo 4, 5, depois o 11 e o 24. Mateus 4 e 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem muitos assim. Você sabia que tem muitas pessoas aí no mundo afora, acho que no México, em vários países, acho que até no Brasil, que se denomina Cristo, o Messias? Pois é, tem um monte de louco fazendo isso aí. E sabe o pior disso tudo? É que eles têm seguidores. Fala sério. E sem falar nos charlatões da fé que ficam roubando as pessoas, prometendo bênçãos, milagres em troca de dinheiro. Isso é um absurdo. Isso é algo que a gente fica imaginando, tão absurdo uma pessoa fazer isso, como pessoas acreditar nisso. Acreditar que pagando vai ter cura, que pagando vai ter bênçãos. Não, as bênçãos dadas por Deus não é através do homem. Deus, só o fato de você abrir os olhos para batalhar, você estar vivo já é um presente de Deus. O agir de Deus é divino humano, é você tentando e Deus te ajudando e por fim a missão sendo executada. É assim que geralmente acontecem as coisas na vida daqueles que creem. Não pense que você ir para a igreja encher o bolso de alguns charlatões de dinheiro vai melhorar a tua vida, não. Pelo contrário, vai piorar, tá bom? O que a Bíblia designa para que possamos contribuir é 10ª parte da renda e oferta proporcional à nossa renda e proporcional ao que propôs o nosso coração. Não é o que diz o homem, é o que diz a Bíblia. Vamos lá? A terceira pergunta foi o quê? Não, nós estamos ainda... isso mesmo. Na terceira pergunta. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24, 5. Nós lemos agora 11 e 24. Versículo 11 e 24. O 11 diz o quê? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estamos vendo isso. O 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Na verdade, tem muitas pessoas que se dizem religiosas, cristãs, fiéis, que se deixam enganar por esses falsos
profetas, falsos pregadores do evangelho. Aí você fala, mas eu vi ele fazer cura. Algumas curas são montagens, são coisas que eles contratam pessoas para simular um milagre. E algumas também acontecem, porque Satanás tem poder para isso, viu? Tem. Agora, como saber se essa cura é de Deus ou é do inimigo? Pelo que faz a cura. Como é a vida desse homem? Ele vive como assim diz o Senhor, como assim diz o homem? Se você vive como assim diz o Senhor, o que você faz é de Deus. Mas se você vive conforme o teu querer, a tua vontade, a tua concepção, e você faz maravilhas, milagres e prodígios, é um caso a ser analisado. Tome muito cuidado, porque Satanás, ele realmente tem poder. Não se enganem com ele. Então, diz aqui que enganarão, se possível, até os eleitos, os escolhidos, né? Então, haverá falsos cristos e falsos profetas, o engano será baseado em sinais e prodígios, a iniquidade será multiplicada. Isso aqui é o que temos visto, né? Qual é a motivação dos falsos profetas? Ainda aqui na pergunta de número 3, qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Segundo a Pedro 2, de 1 a 3, você vai ver que tem uma motivação, que com certeza não é o seu bem-estar. Com certeza é algo que nós temos visto claramente, qual é a motivação de alguns líderes religiosos que querem usurpar o dinheiro das pessoas, dizendo que serão abençoados, ficarão ricos, muitos serão curados em troca de alguns numerários. Segundo Pedro 3 quanto? De 1 a 3. É segundo? Deixa-me ver de novo. Segunda Pedro 2, de 1 a 3. 2, de 1 a 3, isso. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pode ter certeza disso. Para esse tipo de pessoas, a recompensa virá, ou melhor, a consequência. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Fiquem atentos, tá bom? Agora tem mais uma pergunta, que é: o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Mateus 7, 21, 23. Mateus 7, 21, 23. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Mateus 7, 21 a 23 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Você está vendo o que eu falei? Nem todos que faz cura são de Deus. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Fiquem atentos. Abram seus olhos, porque o inimigo, ele se disfarça até de anjos de Deus, tá bom? Então aqui, o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Primeiro aqui, eu voltando à pergunta de número A, que eu não coloquei a resposta. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Amor ao próximo? Não. Avareza? Sim. O amor a Deus? Não. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Amizade? Sim, muitos vão por amizade. Doutrina sem base bíblica? Sim, também. Sinais de prodígios e curas. Amizade. Muitas pessoas vão falar, eu vou para aquela igreja porque lá eu tenho mais amigos, lá eu tenho pessoas com quem eu mais me identifico, eu me sinto melhor lá, então eu vou para lá. Cuidado, será que você vai se sentir melhor no fogo e Malaquias? Pesado, né? Mas é verdade. Cuidado. Doutrina sem base bíblica. Ah, não, eu me identifico com aquela igreja, que lá eu posso usar isso, lá eu posso fazer isso, lá eu posso comer aquilo, lá eu posso beber aquilo, lá eu posso viver como eu quero. Lembre-se que foi com essa oferta, com essas lábias mentirosas, com essas astúcias que Satanás conseguiu seduzir a terça parte dos anjos lá no céu. Imagina você. Cuidado, viu?
Sinais e prodígios e curas. Já até comentei sobre isso. Nem tudo que você vê de milagre vem de Deus. E nem toda cura vem de Deus. Então fique atento. É preciso ter orientação do Espírito Santo e conhecimento da Bíblia para que você não venha se enredar no laço do capeta. Tá bom? Quarta pergunta. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24:14. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu até já comentei com isso. É um dos sinais da volta de Jesus. Para que Jesus volte, é preciso que ninguém diga assim, eu sou inocente, eu não ouvi falar de Jesus, eu não sabia quem é Jesus, eu não sabia que ele ia voltar. Por isso, nós temos que pregar o evangelho. É por isso que eu estou aqui, gravando esse estudo para você, para que você tenha o conhecimento da verdade, porque só a verdade liberta. E a Igreja Adventista, uma das suas metas principais é pregar o evangelho. E por isso, nós estamos fazendo a nossa parte. Gostaríamos muito que você se empenhasse nessa obra junto conosco. Pense bem. E que Deus te abençoe, tá bom? Então, além desses, que sinal mencionado foi por Cristo, Mateus 24:14, e a pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. A pergunta de número 5 diz, Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado, em Gálatas 1:6. O que fazer para não ser enganado? Vamos para 1 João 4:1. Aqui perto de Apocalipse, 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tá vendo? Então, nem todo evangelho é o evangelho de Jesus. Tem muitos evangelhos aí que não é de Cristo. Cuidado, né? Fique bem atento. Então, Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que fazer para não ser enganado? Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Sexta pergunta. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus, 7:15. Mateus 7:15. Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 2 Pedro 3:16. Vamos para 2 Pedro 3:16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Qual foi a pergunta? A pergunta foi, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Marque V para verdadeiro e F para falso, porque o engano às vezes parece verdade, e isso é verdadeiro. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, verdadeiro. Porque na Bíblia tudo é fácil de entender. Não, isso é falso. Às vezes é difícil. O próprio Pedro falou. Pedro está mencionando aqui os escritos de Paulo. E também outros escritos, que nem sempre é fácil de entender. E muitas pessoas deturpam, não entendem e querem conjecturar, supor da sua maneira de pensar, sem procurar entender melhor. E faz desses escritos uma heresia. Existem muitas religiões no mundo, muitas igrejas fundadas baseadas em um versículo da Bíblia ou apenas em um capítulo. A igreja ela precisa estar baseada em toda a Bíblia, no Velho e Novo Testamento, porque o Velho e o Novo se complementam, eles não se contradizem, pode ter certeza disso. Talvez se você não compreende a sua má compreensão ou sua compreensão limitada, mas a Bíblia não se contradiz de forma nenhuma. Eu lhe garanto e posso lhe provar. Porque eu mesmo duvidava da Bíblia, eu mesmo achava que ela se contradizia. Mas depois que eu estudo à luz do Espírito Santo e procuro na história o que queria dizer, para quem, quando, por quê, aí você consegue a resposta, tá bom? Então, vamos ficar bem atentos e examinar as Escrituras com os olhos espirituais. Vamos lá para a pergunta de número 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7:17, depois Isaías 28:10. João 7:17. João 7,
17. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Já passei aqui? Já. Aqui. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Agora, Isaías, né? 28:10. Isaías 28:10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É justamente o que estamos fazendo. Nós não estamos estudando um texto isolado e tira a conclusão. A gente compara um com o outro para chegar à conclusão certa. É assim que tem que estudar a Bíblia, tá bom? Nem todo texto se explica apenas em um versículo, só em uma passagem. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Se é doutrina de acordo com toda a Bíblia? Verdadeiro. É doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? Falso. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia? Falso. Ela tem que ser baseada em toda a Bíblia. Se os sinais estão se cumprindo, a pergunta número 8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Isso é muito importante você ficar atento a essa resposta, viu? Por que Jesus ainda não voltou? Já que os sinais estão se cumprindo, o que falta para ele voltar? Primeiro, o evangelho ser pregado a todo mundo. E segundo, algo muito importante que você precisa ficar atento agora, tá bom? 2 Pedro 3:9. Veja o que diz aqui, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que você se arrependa. Ele não quer ver você destruído no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos, no dia do juízo. Ele quer que você se arrependa o quanto antes. O quanto antes, porque o dia e a hora não sabemos. Então o momento oportuno é agora. Se você está vivo até agora, se Deus permitiu que você passasse por tantos infortúnios e ainda está com vida, é porque Ele quer que você vença. Ele quer que você resista ao mal e que você não pereça no dia do juízo. Ele quer te ver salvo. Você está salvo em Cristo. A salvação nos foi garantida. Mas para que tomemos posse dessa salvação, temos que dizer: eu aceito. E se eu aceito, eu vou viver a tua vontade e não a minha vontade. Aceita Jesus como teu Salvador. Foi por isso que ele ainda não voltou, tá bom? Vamos lá? Última pergunta, 9. A resposta foi: se os sinais estão se cumprindo porque Jesus ainda não voltou, Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca, inclusive eu e você, tá bom? Agora sim, a pergunta de número 9 e última. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Que atitude devemos ter no tempo do fim? Lucas 21:28 e depois 34. Lucas 21:28 e depois o 34. Lucas 21:28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço. Mateus 6:33, outra passagem muito importante. Mateus 6:33, diz claramente aqui, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Temos que estar atento, dando prioridade às coisas de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos viver a nossa vida em sintonia à sua vontade, em sintonia ao seu querer. Cuidando das nossas obrigações diárias, sim, não podemos negligenciar os nossos compromissos. Nós temos que viver, eu costumo dizer que nós temos que viver como se fôssemos, nos preparar financeiramente, como se fôssemos viver 100 anos. Porque para não viver com cansaço e fadiga e na miséria. Então, se você tem saúde, se você pode trabalhar, trabalhe, economize, viva, guarde um pouquinho para que tenha amanhã. Essa é a forma correta de viver, sem avareza, com equilíbrio, mas com os pés no chão. É a forma de se preparar financeiramente, mas espiritualmente, como se você fosse para o pó da terra daqui a pouco, como se você fosse morrer daqui a pouco, porque Jesus, ele pode demorar de voltar, talvez nós não alcancemos em vida,
Mas a partir do momento que descemos ao pó da terra, para nós, ele já voltou, não. Já estamos selados com Cristo ou com Satanás. Então nós temos que viver diariamente, a todo momento, na presença de Deus. Porque o dia e a hora pode ser qualquer hora e pode ser qualquer dia. Tá bom? Vamos na recapitulação do nosso estudo. Ou seja, a pergunta foi que atitude devemos ter no tempo do fim? Exultar e erguer a cabeça, buscar a Deus em primeiro lugar. E a recapitulação do que estudamos é: os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Faça isso. Compromisso de fé. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Eu creio. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Amém? Amém. Quero me preparar para a volta de Jesus. Se você deseja, diga amém. Pense bem. Você está vivo. Você passou por dificuldades, muitas pessoas partiram, mas você ficou. Não foi à toa. É porque Deus quer te usar. Decida-se ao lado certo, do lado certo. E Deus vai te usar com muita honra para glorificá-lo diante dos homens, para que você possa ser um canal de bênçãos entre você, seus amigos e a sua família, para Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Santo Deus, Pai de amor e misericórdia, nosso Deus Criador, nosso Deus mantenedor, nosso Deus Redentor, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós te pedimos que nos capacite, Senhor Deus, porque sabemos que a volta do Teu Filho aqui está breve. Sabemos que Ele está à porta. Em muitos momentos não nos sentimos preparados, temos medo de que Ele chegue, Senhor Deus, e nos encontre despreparados. Mas o que importa, nós sabemos também, Senhor Deus, é que se o Teu Filho Jesus aqui voltar e nos achar tentando, é o que importa, porque não haverá um momento sequer que possamos ter a certeza de que estamos 100% preparados. Sempre teremos a dúvida, mas que o Teu amor e a Tua misericórdia estejam conosco, que possamos nos esforçar cada vez mais para fazer o Teu querer. Eu quero te pedir por cada pessoa que acompanha esse estudo, por cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, que o Divino Espírito Santo possa encontrar morada em seus corações. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.